Esta informação é crucial. Como comunicar o divórcio aos filhos? Falar sempre, mesmo que a criança seja muito pequenina, e já vamos ver como. Há erros, porque falta esta clareza de olhar para a faixa etária. Por serem crianças, por serem pequenas, não percebem. Elas conseguem perceber a verdade daquilo que se diz e a não verdade. Tudo isto são respostas emocionais, então é importante os pais manterem-se presentes mesmo quando a conversa já terminou. E o que é que nunca, nessa conversa, nunca se deve dizer a um filho? Olá Marcela! Olá Mafalda! Bem-vinda ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Cá estamos outra vez as duas. Isto agora é uma barriguinha cheia de conversa a duas. E hoje lance-te um desafio. Então? É uma conversa que eu queria já há algum tempo ter contigo, já te tinha desafiado. É um tema que nós trabalhamos, mas aqui para o podcast ainda não trouxemos esta conversa. Como comunicar o divórcio aos filhos? É sim um tema que eu sinto que é muito, muito importante. A comunicação aos filhos no momento em que se toma esta decisão, e que vou assistindo que não existe muita clareza entre os profissionais de como fazê-lo. Há muita contradição naquilo que se diz. Chegam os pais a dizer que houve profissionais que estão a acompanhá-los, psicólogos ou coaches, que dizem que o melhor é não falar, outros dizem que devem falar juntos, outros dizem que devem falar em separado. Há muita divergência sobre como é que esta comunicação deve acontecer. Eu gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isto, Mafalda. Ok, que tema, não é? Não é por acaso que há essas divergências todas e essas opiniões tão diversificadas. Eu, quando me lançaste aí o desafio, primeiro fiquei convencida que já tínhamos isso no livro, imagina. Já falámos tanto disto que eu até estava convencida que já tínhamos, mas não temos. Temos que incluir, acho que é de incluir. Acho que é uma temática muito, muito, muito importante. Sim, é complexa de facto, mas eu acho que há aqui umas premissas que podem ser universais ou que deveriam ser universais e que eu tenho convicção que são mesmo muito, muito importantes. Primeiro, se comunicar aos filhos sim ou não, para mim é indiscutível sim. Indiscutível sim, claro que tem que se dizer aos filhos, não vamos estar à espera que eles adivinhem ou que vão percebendo. Muitas vezes os pais o que dizem, eles vão percebendo, não é? Vão constatando que as coisas mudaram e que e não, as coisas devem ser mesmo faladas de forma explícita. Claro que depende. Deixa-me registar isto, que fique claro, isto deve ser mesmo comunicado aos filhos. Sim. Chegam-nos famílias, tenho recebido algumas famílias a dizer que lhes dizem para não dizerem aos filhos porque são muito pequenos. Naturalmente que a idade dos filhos faz diferença, a forma como se comunica, mas independentemente da idade, ainda que estejamos a falar de crianças de 3 anos, de 4 anos, deve de haver a comunicação que os pais se vão separar. Sim. Eu não percebo sequer qual é a dúvida. Creio que a falta de informação e de palavras que dão suporte ao que se está a passar com aquela família e com aquela criança é extraordinariamente prejudicial. Eu percebo e sei que acontece ser um momento de uma fragilidade emocional tão grande dos pais que possam não se sentir capazes. Mas isso é uma outra questão e que eu acho que podemos também falar sobre isso. Isso não invalida a necessidade da criança de ouvir e de ser clarificada sobre o que se está a passar. Muito importante. Sim. Até porque senão a criança começa a criar as suas próprias narrativas. Ninguém explica o que está a acontecer, não é? Sim. E ela cria as suas próprias narrativas. E o divórcio, que é um momento que ninguém põe em causa, que é adverso, que é desafiante, mas que pode acontecer com segurança, não é? E não com medo, eu acho que é a minha percepção, que a falta de informação para uma criança leva a pomungar de medo, não é? Olha, eu acho que disseste aí, acho que temos mais uma frase para podermos registar, porque é mesmo importante e estruturante, Marcela, que é o divórcio, apesar de ser adverso, pode ser feito em segurança. Essa é a grande questão, e comunicar aos filhos tem a ver exatamente com a possibilidade de
apesar da família estar a passar por um momento que é intenso, que há ainda muita informação que ainda não está clara como é que vai acontecer, também daí a importância dos pais se informarem sobre como é que vão querer fazer o seu percurso, para ganharem, acho que essa é a grande mais-valia de fazerem um divórcio consciente, acompanhados com um facilitador, porque vai-lhes poder antecipar uma série de coisas e ajudá-los a ver um bocadinho mais além do que aquilo que eles conseguem neste momento, porque nós, como temos já muita experiência a acompanhar várias pessoas, conseguimos trazer, antecipar-lhes uma série de coisas que eles não estão nem a ver, não é? Então acho que é mesmo muito importante isso, para poderem dar o máximo de informação possível à criança, sendo que o máximo de informação possível para a criança tem a ver com ela e não com eles. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a dúvida não é bem se falamos com as crianças ou não, é se explicamos o porquê. E essa é uma outra questão que eu acho que também temos que falar. Então aqui, o que é que, fazendo aqui, organizando, nós vamos por aí fora desta forma, não é? Mas tentando aqui organizar a conversa. Premissa número 1, sim, falar sempre, mesmo que a criança seja muito pequenina, e já vamos ver como, com as crianças muito pequeninas, falar quando já temos a informação mais clara na nossa cabeça. Eu também acho que fazer uma conversa à quente, em que as pessoas acabaram de decidir, ou decidiram, e depois deixam aquilo em banho-maria, e depois de repente voltam a decidir, ou a reforçar a decisão, mas de forma intensa e abrupta, e acho que não tem interesse nenhum falar nesses momentos, não é? Que é, chega aqui, agora senta-te e temos uma coisa para te dizer. Não. É importante falar, mas é importante preparar essa comunicação. E sobretudo quando a família, portanto os pais, já tenham mais informação para dar à criança. Às vezes também antecipam muito a conversa e na verdade não têm nada para dizer, a não ser vamos nos separar. Mas depois, para dar a tal segurança, temos de dizer mais qualquer coisa. Por dizer só, vamos nos separar. Ok, o que é que acontece a seguir? Não sei. E vamos para onde? Não sei. E quem é que sai de casa? Não sei. E com quem é que eu fico? Não sei. E no fundo não sabemos nada, não estamos a criar a tal segurança que tu estavas a falar. Ou seja, esta conversa também tem que ser uma conversa pensada para que possa ser esclarecedora para a criança, não é? Não lhe dar insegurança, para que possamos de facto dar-lhe aqui alguma clareza, alguma segurança, que é mesmo. Sim, é porque é mesmo isso. Portanto, acho que ponto número 1, sim, falar. Ponto número 2, preparar essa conversa. Olha, deixa-me só complicar ainda mais um bocadinho. Ai, meu Deus, bora lá. Isto para duas pessoas, para dois adultos minimamente responsáveis, parece-me que é fazível. Parece-me, não, é fazível. Não é parece-me, é altamente fazível, não é? Porém, nós temos circunstâncias em que eu tenho um adulto responsável e outro não. Isto acontece. São quadros comuns, conheces? Certo, conheço. E quando assim é, sabendo que não estamos em condições de poder preparar conjuntamente esta conversa, ou não sendo conjuntamente, mas estamos os dois alinhados em ter esta conversa, porque podem estar os dois, ok, temos esta conversa, mas eu não me sinto confortável, terás tu, eu posso estar presente, mas ou não estando presente, mas eles estão alinhados sobre isso, que essa conversa vai acontecer, como é que ela vai acontecer. Agora, existem circunstâncias, quadros, não é, que nós conhecemos, em que não é possível haver esse alinhamento e essa articulação do momento. Ok, então faço-te uma proposta. Falamos primeiro daquilo que seria o ideal, o adequado, e quando falar ideal não é suprassónico, ok? É o ideal, mas fazível, natural até, e depois falamos das exceções. Pode ser assim? Aceito. Ok, então bora lá. Sabes que a Maria Isabel Saldanha, em 1997, no livro que lançou sobre o divórcio, 1997, imagina há quantos anos andamos a falar nestas coisas. Meu Deus. E tão pouco tem mudado. Mas ela, na altura, nesse livro sobre o divórcio e a família, fala de uns números da revisão bibliográfica que fez, em que 4/5, portanto 4 em cada 5 dos pais que saíam de casa, na altura era muito tradicional, não era? Era o pai que saía de casa e a mãe é que ficava com as crianças em casa. 4/5 dos pais saíam sem dizer nada às crianças. Assustador. Simplesmente saíam, pegavam as coisas e iam-se embora. Era mesmo aquela narrativa do fui ali, fui ali comprar tabaco e não volto. Mesmo quando estava conversado com a mãe e tal, eram os pais a serem sem ter essa informação. E é muito assustador, não é? Embora também espelhasse de alguma forma a cultura que se vinha
tendo até então, de que o pai é que saía, a mãe é que era a cuidadora, de que estas rupturas implicavam mesmo uma separação, às vezes até dos próprios filhos, que também acontecia muito, também baixos hábitos de conexão dos filhos com os pais homens, não é? E, portanto, quem falava, quem comunicava, quem interagia, quem cuidava, eram as mães. Tudo isso também tem vindo a mudar, eu acho que notamos bastante essa mudança, mas repara, 4/5 era mesmo muito. Eu não tenho números, andei à procura, não encontrei números atuais sobre como é que as coisas se fazem. Mas fazendo aqui um resumo então do que é que pode ser a melhor forma de fazer esta comunicação aos filhos, sabendo que ela é mesmo fundamental de se fazer. Eu acho que também como premissa, além de que é mesmo importante fazer, há uma outra premissa que é, haja o que houver, seja como for, aconteça o que acontecer, a mensagem fundamental a passar é: nós amamos-te e nós estamos aqui para cuidar de ti. E esta é a mensagem que tem que ficar, seja verbal, seja não verbal. Aliás, o ideal é que fique verbalmente, mesmo não seja nestas palavras, mas a mensagem seja esta, e no tom. Porque às vezes nós estamos a dizer isso, não é? Que, olha, o pai e a mãe deixaram de gostar um do outro, ou a mãe e a mãe, não é? Quando são casais homossexuais, deixaram de querer estar juntos, deixaram de querer estar casados ou de viver juntos, deixámos de nos amar, mas vamos sempre amar-te. Mas num tom de agressividade, de exasperação, num tom cínico que não corresponde com uma ligação autêntica e profunda de que é isto que é a nossa verdade. Isto são as duas coisas que têm que ficar, se não houver mais nada para dizer, ao menos que seja isto, que é, olha, nós amamos-te, isso nunca vai mudar, e estamos aqui para cuidar de ti. E depois termos o comportamento coerente com esta mensagem. Né? E o cuidar de ti pode ser muita coisa, pode ser, então por isso vou-te dar mais informação sobre o que vai acontecer, ou então por isso estás a chorar e a dizer que não queres que aconteça e eu vou-te conseguir segurar e tranquilizar, ou então queres dizer que não queres ter esta conversa agora e tens uma resposta emocional muito ativada e eu vou respeitar esse momento e vou criar outro momento para te poder comunicar e falarmos sobre isto, por muito difícil que seja. Portanto, depois comportarmos-nos de acordo com isso. Essa conversa deve ser sempre feita e preparada os pais um com o outro sobre como é que vão ter essa conversa, e a preparação deve passar por alinhar, como tu falavas, o alinhamento entre os pais, deve ser sempre, e esse alinhamento deve alinhar sobre o conteúdo e sobre a forma, não é? Então, sobre o conteúdo é o que é que vamos dizer. Claro que todas as crianças, a menos que resolvam interiorizar e não explicitar a pergunta, vão perguntar porquê, é muito natural, não é? Das crianças, porquê? Portanto, também prepararem-se para essa pergunta. A Françoise Dolto dizia que só há um motivo para as pessoas se separarem, que é a falta de desejo que às tantas têm um pelo outro. E que depois nós é que racionalizamos sobre esse tema e depois vamos arranjando justificações. E eu achei muito giro, por um lado, lembrar que ela é psicanalista e os psicanalistas e o desejo, já sabemos, tudo é explicado pelo desejo, não é? Mas mesmo saindo da ideia da psicanálise, no fundo é uma decisão muito profunda, às vezes com raízes conscientes, a maior parte das vezes não. É uma decisão que entretanto já foi tomada e que nós é que vamos racionalizando. E nesse processo de racionalizar, às vezes fazemos coisas terríveis, que é que começamos a destruturar muito a família e a relação, porque queremos muito arranjar uma explicação lógica de uma decisão interna, emocional já tomada. E nessa procura de uma justificação lógica, às vezes estamos a prejudicar muito a nossa interação e a criar danos graves na nossa interação, que depois vamos ter que continuar a ter para cooperar na criação dos nossos filhos, não é? Então, acho que se conseguíssemos também alinhar com isso, que é, olha, se calhar podemos não estar no momento certo para explorar com muito detalhe o porquê, mas será que conseguimos alinhar que é, olha, porque já não queremos estar juntos, ou porque já não nos amamos, ou esta narrativa do porquê, Marcelo, eu acho que tem que estar mesmo ser muito verdade para as pessoas. Uhum. Eu acho que não adianta dizermos a um casal que se vai separar, que olha, vão dizer que se amam na mesma, mas que já não querem estar juntos. Ou que amam-se na mesma, mas o amor mudou. Se isso não é verdade para aquelas pessoas. Acho que é muito importante partirmos de um sítio de verdade.
Eu acho que é importante sublinhar isso, porque os filhos, acho que existe uma ideia errada, e que é comum, que é as crianças, por serem pequenas, não percebem. Elas conseguem perceber a verdade daquilo que se diz e a não verdade. Obviamente que depois vão interpretar à sua maneira e à sua realidade, mas isso é mesmo muito importante. Sim, é mesmo, porque às vezes há pais que podem dizer isto, porque há pais que sentem mesmo isto, que olha, ou podem não sentir, mas é uma intenção tão forte daquelas pessoas que é, olha, o nosso amor acabou enquanto amor romântico, mas vamos nutrir um amor um pelo outro, pela memória, pelo que passámos, pela importância que tiveste na minha vida, e têm essa intenção e vão construir por base nisso. Mas há outras pessoas que não, que olha, não amo, nem quero amar, e o que há entre nós tem a ver com tudo menos com amor. Ok, então mas tem a ver com o quê? O que é importante aqui? Pode ser isso, que olha, o pai e a mãe chegaram à conclusão que já não querem viver juntos, não querem falar de amor, não falem. Chegaram à conclusão que já não querem estar casados. O pai e o pai decidiram que preferimos viver cada um na sua casa, que é melhor para todos nós vivermos cada um na sua casa. Ou a mãe e a mãe decidiram que, como estamos, não somos felizes e queremos procurar ser felizes de outra forma. O que for verdade para aquela família tem que ser dito da forma que seja mais coerente para ambos, porque às vezes há um que acredita nisto e o outro não é? Os pais, quando eu trabalho com os pais para tentarem encontrar essa narrativa que é verdade para os dois, muitas vezes há um que diz, sim, mas é que eu não concordo com isso, eu não acho isso, eu não me quero separar. Então, procurar onde é que fica a nossa verdade para depois poder transmiti-la de forma honesta e verdadeira. E às vezes é preciso ir procurar mesmo. E é um trabalho muito interessante de fazer com as pessoas. E fundamental. Sim, sim. E o que é que nunca, nessa conversa, nunca se deve dizer a um filho? Nunca se deve dizer a um filho. Número 1, eu acho que não é tendência, embora às vezes também aconteça, que a culpa é tua. Por tua causa, como discutimos por tua causa, ou porque só fazes asneira, ou porque ultimamente temos tido tantos problemas por tua causa. Este é o número 1, nunca dizer que a culpa é dos filhos. Nem diretamente, porque há pessoas que dizem diretamente, por tua causa só nos arranjas problemas, há quanto tempo andamos a discutir por tua culpa. Isso é número 1, nunca culpar os filhos. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. Já viste os pais fazê-lo? Ah, sim. Uhum. Sim, sim. Isso é número 1. Nem direta nem diretamente culpar a criança. Número 2 é culpar o outro. A culpa é da tua mãe, a culpa é do teu pai, a culpa é dele, a culpa é... Esse é um cenário comum, não é? O arranjar a culpa é sempre um péssimo pressuposto, porque isto leva a passar a mensagem que não foi uma decisão nossa. É decisão ou de um, ou responsabilidade de outra situação qualquer, sei lá, foi não sei quem que apareceu na tua vida, ou foi porque a avó ou o avô detestam-me e não me suportam e eu já não aguento viver assim, ou o que for, mas estamos a pôr a culpa no outro, porque quando estamos a pôr a culpa no outro não estamos a assumir a nossa responsabilidade. E se queremos passar segurança aos nossos filhos, temos que passar a ideia de que isto tem a ver connosco, eu estou a tomar conta disto e, portanto, eu não sou uma vítima do que está a acontecer. Porque quando nos vitimizamos à frente dos nossos filhos, estamos-lhes a tirar a segurança. Uhum. Sim. Estamos a perder o nosso poder, poder pessoal, não é poder de força de quem manda, é o poder de quem cuida, de quem está no controle, de quem está a tomar controle também positivo, saudável, o controle de os adultos que tomam conta daqui, os cérebros maduros capazes de regular tudo isto. Então, acho que é muito importante também não procurar culpados. Portanto, a não dizer estes 2 tipos de coisas. Outra coisa a não dizer, que também não costuma funcionar, quando se fala disto, ok, é importante que as crianças, os filhos não sintam culpa. Às vezes os pais tentam fazer uma coisa que corre pessimamente. Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. Às vezes os pais tentam fazer uma coisa que corre pessimamente, quer dizer, olha, nós vamos nos separar, mas a culpa não é tua.
também não funciona. Porque, na verdade, estamos a levantar a suspeita. Porque se a criança não imaginou que a culpa é dela, quando nós estamos a dizer isto, estamos a pôr como hipótese. Espera aí. Calma. Olha. Será? Então dizer a culpa não é tua também não funciona. Funciona é assumir a responsabilidade, que é o pai e a mãe, ou os pais, as mães. Pensámos muito, esta frase ajuda imenso, nós pensámos muito sobre isto. Nós pensámos muito sobre isto e decidimos que, e no plural é o ideal. Já houve pais e mães que às vezes dizem, mas eu não sou capaz de dizer que é uma decisão minha, então vamos trabalhar sobre isso, porque no limite, se for preciso dizer-se, olha, imagina, a mãe é que decidiu, a mãe quer separar e o pai não concorda à partida, mas uma vez que é vontade da mãe é o que faz sentido também para mim, porque é assim, um casal tem que querer os dois querer estar. Então, apesar de ser eu acho que é o plano B, acho que não é o ideal, mas se vier de um sítio, porque as crianças também percebem. Quando há um que não quer mesmo, as crianças também percebem. E às vezes também Às vezes percebem, outras vezes o outro diz mesmo claramente às crianças, não é? Exato, pronto. Mas aí já estamos aí para os tais outros cenários em que não se está a querer ou não se consegue cooperar, mas os miúdos muitas vezes percebem. Agora, também percebem porquê? Porque há um que está a sentir-se mais frágil, ou há um que tem tendência a vitimizar-se, ou há um que tem tendência a não assumir a responsabilidade, ou há um que é visto como o coitado ali naquela relação, e as crianças percepcionam isso. Isso já é um mau ponto de partida, não é? Mas também, olha, acho que isso é muito importante nós nos lembrarmos, Marcela. Nós estamos a falar de uma conversa ideal, em que as coisas estão a correr bem, mas na verdade, a grande maioria das vezes, já há uma temporada em que as coisas não estão bem. É verdade. E, portanto, as crianças já vinham-se a perceber que havia coisas que não estavam a correr bem e que havia um mau clima em casa, emocional, havia discussões, ou havia só um deserto emocional muito grande, mas que havia coisas que não estavam bem. E, portanto, também agora de repente chegamos aqui a uma conversa em que estamos muito amiguinhos e isto é muito incoerente com tudo o que se tem passado, também não bate muito certo. E também há crianças e há estilos de dinâmica que já se foram instalando pouco saudáveis entre os adultos e as crianças. Mas pronto, essas são as exceções, a gente depois deixa para o fim. Ok, então preparar a conversa, preparar com este alinhamento do porquê, preparar o onde é que vamos ter esta conversa, é em casa, é na rua, é num parque, é num jardim. Claro que é importante que seja um sítio onde haja espaço para poder-me expressar para a intimidade, tranquilamente, não é? Pode haver situações, que estas exceções, que depois vamos falar, que pode ser preciso espaços mais públicos para evitar também muita disrupção, mas em princípio um espaço familiar em que a criança, os filhos se sintam à vontade e os pais também é o ideal. Tempo, ok, temos 5 minutos, vamos fazer isto em 5 minutos, ou em 10, ou em 20, esqueçam, é muito importante um tempo em que deixem mesmo poder ficar ali, mesmo que a conversa interessante termine, mas as crianças sentirem os pais presentes, porque às vezes as crianças retiram-se, saem, vão para a sala, ou saem, vão para o quarto, ou ligam a televisão e ficam... Tudo isto são respostas emocionais, então é importante os pais manterem-se presentes mesmo quando a conversa já terminou. Então o tempo que vão despender para esse momento também é importante que aconteça, seja pensado e que contem 1 hora, 1h30, 2 horas, uma tarde inteira, o que for. Mas não é dizer, terminar e sair. Outra coisa que é importante é não haver interrupções, saber que os telefones não vão tocar, que não vai haver pessoas a tocar a campainha, a entrar, portanto, tirar o foco daquele momento, não é? E depois, acho que quanto menos, para coisas complexas, às vezes o menos é mais, e quanto menos tentar uma conversa limpinha, clean, não é? Clean, sintética, com muitas certezas, com poucos... estamos a pensar em... Não, nós já pensámos muito e decidimos. E depois poder dar algumas orientações muito práticas que as crianças querem saber, não é? Então, o que é que vai acontecer? Quem é que sai? Quem fica? É preciso mudar de escola? Não é preciso mudar de escola? Vai acontecer connosco, O que é que vai acontecer connosco? Não é? Vamos ficar a ver com um, com o outro, com os dois... Quanto tempo é que estamos, quando é que isso vai acontecer. Portanto, quanto mais informação desta puderem dar às crianças, tanto melhor. Decidirem também se vão conversar juntos ou separados, tu já tinhas dado aí essa dica. Idealmente é juntos, mas entre o ideal e o possível e o suficientemente bom, se não puder ser juntos, porque uma das pessoas não sente que tenha recursos naquele momento, tudo bem que sejam separados. Também pode ser um a falar e o outro ficar só ali presente sem falar tanto, ou mesmo não estar presente porque acha que não vai conseguir regular-se o suficiente.
E não há problema nisso, se for bem combinado. Quem comunica aos filhos deve dizer, nós decidimos que era só eu falar com vocês agora, mas o pai ou a mãe combinou comigo isto e vocês também vão poder falar com ele depois ou com ela depois. E depois o outro pai está preparado para quando os filhos também tocarem no assunto, estar alinhado com aquilo que tinham combinado. Portanto, juntos, sim, é o ideal, se não for possível, que seja individualmente e que seja bem pensado. A posição é muito importante. É importante estarmos posicionados de forma a nos podermos tocar, se for necessário. Poder nos olhar. O olhar conta como de contacto físico. Uhum. E é giro, não é? Porque se nós ficarmos a olhar muito nos olhos uns dos outros, começa a haver um desconforto que não é físico, mas também é, não é? Entre pais e filhos, em princípio não temos essa questão, mas podermos tocar, podemos abraçar, poder fazer uma festa no cabelo, poder dar a mão, poder dar um beijo, vai ser importante. Portanto, é bom podermos estar num espaço em que se consiga haver esse contacto com os filhos. Olha, e nesta conversa é expectável que a criança possa ficar triste, que possa haver esses momentos de tristeza, de raiva, de silêncio, até ficar um silêncio daqueles constrangedor. Como é que os pais devem responder a estas reações? Primeiro, há uma coisa que é muito comum acontecer, que as pessoas não estão a contar, que é, às vezes não há reação nenhuma. Ou há uma reação de, parece que naturalidade, que as pessoas dizem, sim, está bem, e ligam a televisão, vão ver desenhos animados. Sim, está bem, então e amanhã como é que é a festa de anos do Diogo? Essa é muito comum, então, não é? É uma coisa que as pessoas nos contam, não ligou rigorosamente nada. Então até parece que não era uma coisa importante. É uma coisa importante, isso é também uma reação emocional, divinamente, mas é também uma reação emocional. Então, a regra de polegada em relação às reações emocionais dos nossos filhos é validá-las, é aceitá-las, eventualmente dizer, ok, já percebi que estás a mudar de assunto. É importante dar nome também às coisas, né? Já percebi que estás a mudar de assunto, se calhar não te apetece continuar a conversar. Se nós ainda tivermos, como adultos, alguma coisa para dizer, podemos dizer, ou de perceber, então, olha, mas havia coisas que ainda te queríamos dizer, mas como estás a mudar de assunto, queres mesmo mudar? Isso, a criança diz, sim, quero ir ver os desenhos animados, ou sim, quero... Tudo bem, então depois terminamos a conversa. Então, é validar, é dar nome e validar. Validar ataques de raiva, de fúria, de zanga, também dizer, ok, eu percebo que estejas desorientado com isto, que estejas zangada com isto. Validar não quer dizer aceitar aquele comportamento, nem permitir que ele aconteça, porque imagina que alguém, um dos filhos fica tão desorientado com aquilo, que dá pontapés nas mesas, ou que dá um murro no copo, ou que... Não, há comportamentos, mesmo nestes momentos, há comportamentos que não são aceitáveis. Okay? É validar a emoção, percebo que estás completamente passado com isto, estou a ver que estás totalmente perturbado com isto. Atirar copos não, dar murros não, dar berros e murros na parede não. Há coisas que não vamos permitir, mesmo sendo um momento intenso, difícil, duro. É também um momento, Marcela, repara, é também um momento por si. É verdade que ele é muito intenso, é verdade que é um momento adverso, é verdade que é um momento emocional, mas também é um momento de crescimento e de oportunidade de acompanharmos os nossos filhos a lidarem com informação emocionalmente difícil, porque isto vai acontecer-lhes mais vezes na vida e nem sempre nós vamos estar lá. Não é? Então é também uma forma e um momento de nós modelarmos como é que se pode estar nestas fases, não é? Então, eu acho que ter essa clareza, eu acho que é importante. A mudança faz parte da vida, não é? Uhum. E os nossos filhos inevitavelmente vão passar por momentos de mudança, mesmo dentro das famílias que não passam por um divórcio, existem inúmeros momentos que passa-se por mudanças significativas de alteração familiar. Sim, e há muitas delas indesejadas. Muitas delas indesejadas. E outras tantas que nos deixam tristes, ou zangados, frustrados, não é? Isso é mesmo muito importante. Ter presente que podemos também, que isto pode acontecer, esta mudança, mas e nós estarmos a cuidar à mesma. Não é mas, é exatamente porque está a haver esta mudança, nós cuidamos à mesma. Não é apesar de, é exatamente porque ela está a acontecer. Porque ela está a acontecer, nós vamos fazer assim. Porque ela está a acontecer, tu vais perceber
que ainda assim nós estamos aqui para ti. E isto não é pelo que dizemos, por isso é que eu dizia no início, é que como estamos, como fazemos. Que é só porque eu sei que estás zangado, eu sei que estás furiosa com o que está a acontecer, mas eu e o pai, eu e a mãe, continuamos a estar aqui para cuidar e continuam, os limites mantêm-se, a assertividade mantém-se, o respeito e a integridade mantém-se. Há coisas que não mudam só porque estamos muito zangados ou muito tristes. E isso é vivendo que se mostra, não é dizendo. Nós às vezes temos a teoria e estamos ali e muito moralismo, mas depois na prática, no dia-a-dia, que é ok, então e agora que está a doer, como é que tu fazes isto? Então e agora que eu me estou a passar, como é que tu me regulas? Então e agora que está aqui lágrimas e choro e grito, como é que tu mantens aqui ligada a mim? Como é que mantens conectado comigo e a dar-me segurança? E a mostrar que ainda assim os adultos e os cérebros maduros continuam a ser vocês, mesmo a querer separar-se. É na prática, não é na teoria. Eu acho que é um momento também muito importante, que nem sempre os pais, e eu isso quero dar muita empatia, porque nem sempre estamos preparados, também nós estamos emocionalmente desequilibrados, mas é fundamental, porque vai ser um momento que vai ficar registado nos miúdos. Dizer também que ainda assim, quando não correu bem, há sempre forma de podermos reparar o que não correu bem. E, portanto, também não pormos isto num nível que, se não correu bem porque afinal desatei a chorar e não fui capaz de me regular, ou porque afinal acabámos por estar a discutir e não dar a informação aos miúdos como devíamos ter dado. Também isso pode fazer parte, e reparar isso pode ser extraordinariamente securizante. Que é, olha, nós já tínhamos começado esta conversa, não correu bem, nós acabámos por estar a discutir, não era o que nós queríamos mesmo falar com vocês de outra maneira, nós próprios estamos a aprender a fazer de outra maneira. Bora lá fazer outra vez? E é possível, e isto é tão importante como acertar à primeira. Eu acho que essa ainda é mais importante do que acertar à primeira, porque acertar à primeira se calhar não será a coisa mais fácil, não é? No meio das probabilidades, não é? Sim. Eu acho que essa é mesmo a mais importante, é que nós estamos sempre a tempo. Não é? Sempre a tempo. Sim. Enquanto há vida, não é esperança, eu acho que isto não é uma questão de esperança. Enquanto há vida, há oportunidade. Estamos, Mafalda, aqui tão alinhadas. É isso. Enquanto há vida, há de facto oportunidade. E eu acho que já falei disso várias vezes, eu já vi histórias de divórcio começarem muito mal e encaminharem-se para que a família fique bem. Uhum. Sim. E vi acontecer várias vezes e vejo em que as coisas de facto, a forma como aquele momento aconteceu e foi transmitido, e como as decisões que as pessoas tomaram naquele momento não foram de facto as mais ponderadas, as que contribuíram para que aquele momento fosse tranquilo, e as pessoas depois tomarem consciência, mas podemos fazer isto diferente. Uhum. É isso. E mesmo quando já passaram muitos anos, imagina, Marcela, pais que separaram 5, 6, 7 anos e não chegaram a ter essa conversa nunca e estão-nos a ouvir agora. Por que não conversarem com outro? Olha, vamos falar com os miúdos, não chegámos a falar, vamos falar agora. Ou falou um sozinho e dizer, olha, nunca chegámos a ter esta conversa os dois juntos, agora já me sinto capaz. Podemos falar com os miúdos sobre isso. Claro que pode acontecer os filhos depois dizerem assim, a sério, agora vamos falar sobre isso outra vez, não estou para aí. E podem não estar, e nós podemos respeitar isso ou não, até respeitar no sentido de, eu percebo, mas para nós era importante ter esta conversa. Dá-nos 2 minutos, dá-nos 5, o que for verdade, lá está, o que for verdade para aquela família. Mas podemos mesmo a posteriori ter essa conversa, quando ela nunca foi feita, ou seja, preciso E eu até diria mais longe, às vezes não é de facto possível fazer a dois, às vezes não tem interesse a fazer a dois, mas cada um de nós também o pode fazer, não é? Ainda que sozinho também posso fazer. Olha, esta conversa não houve, ou existiu, mas existiu de uma forma que não foi a forma mais correta e mais construtiva. Eu posso hoje, passado 5, 6, 7 anos, 10 anos, sim, poder ter conversa, 20 anos, esclarecer, olha, há uma coisa que eu gostava de explicar, porque é que isto aconteceu, porque é que de facto o divórcio aconteceu na nossa família. Sim, exato, ou esta conversa nunca chegámos a ter, gostava de ter agora, ou como tivemos, não foi bom, desculpa ter falado como falei, desculpa ter criado o espaço como criei, quero fazer de novo, pode ser. Tá? E a maior parte dos filhos está na disposição, os filhos são muito generosos com os pais, a maior parte dos filhos está na disposição, ok mãe, ok pai, bora lá então, diz lá.
ou às vezes são apanhados desprevenidos e não estão muito preparados, e nós também podemos dizer, mas olha, quando é que podemos fazer isso? E combinar depois, também não tem que ser tudo aqui e agora, não é? Acho que isso é muito importante. Podemos abrir já aqui a exceção desta coisa de conversar, que é quando os pais, um deles não está capaz, já percebeste, e quem nos está a ouvir já percebeu também, com certeza, que há a alternativa que é quem está capaz pode fazê-lo. Às vezes não está nenhum, mas é importante que haja algum adulto a fazer isso com as crianças. Pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser uma professora, alguém da confiança da criança que lhe possa transmitir, olha, o que se está a passar é isto. Os teus pais estão-se a separar, eles pensaram muito. A ideia é manter a mesma, que é, eles amam-te e vão-te cuidar de ti. Claro que naquele momento a criança não está a ver isso. Também se lhe pode dizer, neste momento eles não são capazes, estão muito desorientados ainda com a decisão que tomaram, mas vão ser. Se nem isto for verdade, então vamos dizer quem é, não é? Olha, mas a avó está aqui e vai cuidar de ti, vais ficar agora connosco. Portanto, o que for verdade, poderes expressar-se e ser dito de forma claríssima. Um outro espaço que às vezes funciona, Marcela, quando os pais não conseguem fazer juntos, muitas vezes algumas destas crianças já estão a ser acompanhadas por psicólogos, é muito frequente, porque muitas vezes já há uma série de problemas relacionais e, portanto, os miúdos também já estão a dar sinais desse sofrimento emocional e estão a ser acompanhados por psicólogos. Pode ser um ótimo espaço, pedir ajuda a quem está a acompanhar a criança e no setting da intervenção, os pais com o psicólogo presente poderem comunicar isso. Ou o próprio psicólogo comunicar, se eles não se sentem capazes de o fazer, e os pais estão ali presentes e acompanham nesse momento. Portanto, é uma outra, há muitas formas. O que é importante é essa tranquilidade, essa clareza e essa segurança que tu disseste, e muito bem. Outra coisa que gostava também de trazer aqui para a conversa, que foi um trabalho que eu te fui pedindo ao longo destes anos e que tu fizeste, que é um trabalho que nós abordamos na nossa formação dos profissionais, da certificação dos profissionais, que é de facto, existe também formas de reações diferentes consoante a idade, formas de comunicar o divórcio consoante a idade e preocupações e necessidades diferentes em relação à idade. E trago esta questão aqui para a conversa, porque também vou assistindo que nós, institucionalmente, e quando digo institucionalmente, no meu caso, quando falo em instituições, penso muito nos tribunais, mas não são só os tribunais. Partimos muito de um chavão comum, como se pudesse, de um sítio de respostas comuns para todos os filhos. E temos filhos que já não são crianças, não é? Temos filhos que estão na adolescência, temos filhos que passam para o divórcio, são bebés, ou seja, o divórcio pode acontecer em qualquer fase etária de uma criança, de um filho, e o que eu assisto nos tribunais é que tratamos todos a resposta como se as necessidades que têm que ser asseguradas fossem iguais. Eu tenho-te pedido de forma exaustiva para te dedicares a isso e tu tens feito isso, não é? É assim um trabalho muito sério. Há assim, de uma forma, não vamos de ano a ano, não é? Mas assim, podíamos dividir se calhar em 3 grupos, 4, não sei. Sim, quando pediste para fazer isso foi assim uma missão, não é? Mas que acabou por ser muito proveitosa e mesmo muito interessante. Quem estava na formação ficou muito satisfeito, porque de facto organiza ali em termos do que são capacidades cognitivas em cada fase do desenvolvimento das crianças, o que são as formas com que apreende a informação, os riscos e os medos, que estruturas psicossociais estão a ser desenvolvidas em cada uma das fases, e depois, conforme a separação dos pais se dê em cada uma das fases, o impacto que pode ter. Assim, achei que para aqui de facto isso era demasiado. Eu dividi-te em 4. Ok, bebés pequeninos, não é? Bebés, estamos a falar, 2 anos para baixo, do 0 aos 2, diria. Claro que um bebé de 2 anos não tem nada a ver com um bebé de 6 meses, sobretudo ao nível da linguagem, estão em fases do desenvolvimento da linguagem completamente diferentes. Em relação aos bebés muito pequeninos de colo, ali antes de 1 ano ou assim, é difícil estar a dizer a uma criança com 6 meses, olha, a mãe e o pai vão separar. A criança não vai apreender isso, mas
acho que é um movimento que não é assim tão tonto de se fazer. O adulto pode se sentir um bocadinho constrangido de estar a falar para um bebê, mas na verdade nós fazemos isso com os bebés para tantas outras coisas, não é? Que é, olha, a mãe vai-te trocar a fralda, olha, o papá vai-te pôr agora aqui em cima do baloiço, vamos para o baloiço, e estamos a falar para um bebê com 8 meses e que ainda não nos está a falar, né? Mas também fazemos isso, não é? Olha, vamos visitar a avó, vamos ao parque ter com os primos. E os bebés são pequeninos e nós fazemos isso. Claro que se nós formos dizer a um bebê dessa idade, olha, o pai e a mãe vão separar, pode ser um bocadinho awkward, mas pode não ser assim tão tonto para aquele pai, para aquela mãe ou para aqueles pais, passarem por esse momento de olhar para o filho bebê, e consciencializarem-se, nós estamos a fazer isto e este é o momento em que estamos a informar o nosso... Claro que a criança não vai ter essa memória, mas pode ser um bom princípio. Eu faria... Eu acho que é um convite primeiro de tudo, muito bonito. O bebê, seguramente ele seguramente assiste ao pai ou à mãe à sua tristeza, ao seu olhar, e isso ele percebe, não é? Ele pode não perceber a clareza das palavras, mas há uma coisa que nós sabemos, não é? Esses estados emocionais dos cuidadores, ele percebe, ele sente. Os estados de felicidade, de tristeza, de ansiedade, nós sabemos que são apreendidos pelo bebê. Por isso parece-me um convite bonito, importante e até voltamos à segurança, sim, não é? De sim, transmitir segurança. Sim. E também leva a que os pais tenham, por um lado, consciencializem-se daquele momento e fazem um género de um ritual em relação a isso. Por outro lado, tenham a tal conversa. Mesmo que não vá ser para tê-la com o bebê, porque ele ainda é muito pequeno para essa conversa toda. Mas o facto de eles terem essa conversa já, quando a criança começar a fazer perguntas, eles já têm a conversa feita, eles já se tinham alinhado, eles vão poder ter uma resposta para dar à criança que está coerente um com o outro. E, portanto, acho que é um momento que vale a pena. Quando eles são mais crescidinhos, imagina, 1 ano, ano e meio, já gatinham, já andam de um lado para o outro, já, às vezes acontece, não se diz nada, simplesmente um dos progenitores saiu e a criança anda à procura do outro. E às vezes os pais a tendência é para distraírem, e talvez seja importante mesmo dar nome, que olha, já sabes, o pai agora está noutra casa, ou a mãe esta agora é a nossa casa, a mãe está noutra casa, esta é a minha casa contigo, depois vais ter com a mãe... A criança não vai perceber tudo, mas nós estamos a ensinar linguagem emocional. Se a criança chorar, mas eu quero a mãe, onde está a mamã? Eu sei, o pai também, às vezes também sente falta de outras pessoas, ou também sei o que é ter saudades da mãe, mas agora estás aqui comigo. Portanto, ir ajudando a criança a criar essa linguagem, essa narrativa, sabendo que essa conversa mais cedo ou mais tarde vai acontecer. A criança mais cedo ou mais tarde vai perguntar e, portanto, acho que vale a pena nos bebés e preparar essa conversa. Eu sei que é assim um bocadinho, mas pronto, ainda bem que acolheste esta proposta, porque acho que é mesmo importante. Eu acho mesmo importante. Okay. Depois, ali na idade pré-escolar e no primeiro ciclo, portanto, ali entre os 3, 4 anos e os 9, as crianças nos 3 aos 4, 6 anos têm tendência a ser um bocadinho ainda autocentrados, é natural, é mesmo assim. Portanto, há o maior risco de se sentirem responsáveis pelo que está a acontecer. Então, com estas crianças, ainda mais cuidado temos que ter de assumir a nossa responsabilidade. A todo momento, sempre que houver essa dúvida, dizermos o pai e a mãe decidiram, os pais decidiram, as mães decidiram, dar-lhes sinal de que não há nada que eles possam fazer que vá mudar aquela realidade, porque também tem muito esse pensamento ainda um bocadinho mágico, de que se eu fizer qualquer coisa isto ainda vai ser diferente, e portanto dar segurança é também dizer que olha, rende-te, nós cuidamos de ti e esta é a nossa realidade agora, nós vamos te ajudar a lidar com isto. E a criança deixar de estar na procura de soluções para uma coisa que a solução passa por outra coisa, que é vamos aprender agora a estar de outra maneira, cada um numa casa, e portanto nesta idade é mais preocupante esta questão da culpabilidade. 4, 6 anos, então é mesmo muito... Temos de ter mesmo especial atenção. A partir dos 6, 8 anos eles começam com um pensamento muito mais concreto, precisam muito saber como é que vão ser as rotinas, querem muito saber isso, e está mais exacerbado o conflito de lealdade. É mais fácil nestas idades as crianças sentirem para onde é que eu tenho que pender.
não é? Porque ainda estão num pensamento muito concreto, muito do tudo ou nada, do certo e do errado, e então ainda desta coisa muito dicotómica, não é? Dos bons e dos maus, e é muito importante nós ajudarmos os miúdos a terem um pensamento mais flexível, mais integrador, de que as coisas não são só boas ou só más, e desresponsabilizá-los disso, que é dar-lhes a liberdade, além daquela mensagem inicial de nós amamos-te, isso nunca vai mudar, o amor entre adultos muda, o amor de pais para filhos não muda. É muito importante reforçar isso, porque senão parece que os amores acabam, não é? O amor acaba, então para mim também pode acabar, também podes deixar de me amar. Não, o amor entre pais e filhos é completamente diferente, é outra natureza. Além disso, reforçar, e por volta dos 6, 8 anos, 9 anos, 10 anos, tens permissão para amar a outra pessoa também. Podes amar o pai à vontade, a mãe não se importa. Podes amar a mãe à vontade, o pai não se importa. E mais uma vez não é só dizer, é comportarmos de acordo com isso, que é ao sentir as expressões de amor, de saudades, de tristeza, em relação à ausência do outro, conseguir acolher isso bem, ou tão ao contrário, quando vemos expressões de satisfação, de grande prazer de ter com o outro, ficarmos ok com isso, não é? Dar essa permissão à criança de poder amar a outra pessoa, o outro pai. Nestas idades é assim o essencial. Entre os 11 e os 13 anos, está descrito que é a idade mais vulnerável para a separação dos pais, é onde há maiores riscos ou maior dificuldade das crianças se adaptarem à separação. Ok. Das duas, uma, ou já vêm com uma estrutura emocional e relacional adequada, protetora, e portanto conseguem lidar com isto, ou já vêm, muitas vezes já vêm, com uma estrutura relacional pouco protetora e portanto já com dinâmicas pouco saudáveis de interação com os pais. É uma idade em que os miúdos querem muito saber a verdade e que a verdade seja uma. Há mais tendência para adesão ou rejeição de um dos progenitores, e que depois pode ter a ver com comportamentos de proteção, com comportamentos de identificação. Portanto, são idades mais propensas a rupturas, a cisões, a comportamentos mais disruptivos. Tendencialmente, os rapazes têm mais dificuldade a adaptar-se nestas idades e na adolescência ao divórcio do que as raparigas. Em termos de números, estamos a falar de médias, não é? Mas aparentemente os rapazes têm maior dificuldade, e nestas idades, 11, 13 anos, a moralidade é muito importante, a lei, a ordem, ainda estão nessa fase que não relativizam tão bem, e portanto é muito importante nós passarmos, além da mensagem do amor, é da consistência e da clareza, sermos consistentes e claros, e não sermos nós tão polarizados, nós próprios irmos dando aquele sinal de sim. Esta informação é crucial. Crucial. Percebes quantas vezes há erros nos processos judiciais porque falta esta clareza de olhar para a faixa etária das crianças e dos jovens que estão ali, que se está ali a tratar da regulação das suas responsabilidades parentais, e como são, muitas vezes os sinais são muito mal interpretados e que são mesmo diferentes, não é? Porque há coisas inerentes à própria faixa etária que não têm a ver, às vezes, com o contexto. Claro que o contexto em si dá o seu contributo, naturalmente, mas também há muitas questões ligadas à própria faixa etária e que não estão presentes, não são tidas, não são consideradas. Sim, mas é mesmo importante ter isto em consideração também para cada uma das crianças e às vezes para o conjunto, porque às vezes temos 2 ou 3 irmãos, todos em idades diferentes. Que é o mais comum, não é? A exigência também vai ser diferenciar o que é para cada um, sabendo que eles depois também vão assistindo ao que estamos a fazer uns com os outros, não é? Então, sim, Marcela, eu também acho que é mesmo muito importante. Por último, a adolescência. Na adolescência. Essa. Mas lá está, aquela idade anterior da pré-adolescência é mais suscetível e mais frágil. Na adolescência, claro, lá está, mais uma vez, e vou estar sempre a reforçar isto, porque também há esta ideia que eu acho que é uma ilusão, de que estava tudo muito bem e depois, houve uma separação e divórcio, e agora? E não é verdade, muitas vezes há coisas que já vinham mal há muitos anos, portanto, os miúdos já vinham tendo sinais de sofrimento e de alterações de comportamento, e às vezes até de aprendizagem, decorrentes de um mal-estar familiar,
e que não apareceu com o divórcio, ele já lá estava, não é? E isto também é mesmo muito importante. Muitas destas questões, algumas destas questões de comportamento, desenvolvimento, têm a ver com a relação dos pais enquanto estavam juntos, muito mais do que quando estavam separados. Claro que, e nós já falámos num dos episódios sobre o tipo de relações, há tipos de relações que vão contaminando muito o desenvolvimento das crianças e eles já chegam com perturbações, às vezes muito graves, dado a natureza da relação dos pais. E a separação pode ser um alívio no sentido de, ok, agora vamos poder interagir de outra maneira, ou pode ser um acentuar do tipo de interação que já acontecia e que podia já prejudicar os miúdos e continuar por aí fora, mesmo separados. Então acho que é importante também nos lembrarmos disto, porque às tantas parece que estava tudo lindo e um paraíso na terra até ao divórcio, que depois vira um inferno. Quase nunca é assim. Pode acontecer, mas quase nunca é assim. Na adolescência, os adolescentes, por natureza, estão numa fase mais exploratória das interações, estão mais virados para os outros, para os seus próprios projetos, para as relações interpessoais com os seus pares e, portanto, já conseguem relativizar mais. Muitos deles já começaram também a ter relações amorosas e, tanto, já perceberam a complexidade destas coisas, já percebem que o seu papel na relação dos pais não é central e que coisas deles não passam pelos próprios filhos. Portanto, os adolescentes, apesar de tudo, estão mais protegidos nessa questão da culpabilidade. Claro que quando há muitas discussões à volta do comportamento deles ou da perspectiva educativa e parental sobre miúdos que estão agora a emancipar-se e a querer ir para a vida, e os pais podem ter perspectivas muito diferentes e haver discussões acesas por causa disso. E quando houve anos um agora adolescente, mas que cresceu numa união, numa relação familiar de acesas discussões e também ele envolvido naturalmente. Pronto, mas pensando que as coisas foram sendo equilibradas e que estamos a falar ali daquelas relações que tínhamos falado da coesão e da individualidade. No episódio que falamos. Exatamente, portanto, interações mais equilibradas nesse sentido, os miúdos vão estar mais focados noutras coisas, portanto, há menos esse perigo da culpabilidade. Porém, há outra coisa que eles precisam muito de saber e que, para além de lhes dizermos, nós amamos-vos, vamos estar sempre aqui para ti, e isso nunca vai mudar, também passar a mensagem de que a tua vida não vai ser interrompida, os teus projetos não vão ser interrompidos, tu não vais ter que deixar de estudar onde estudas, se aquilo for uma coisa importante para os miúdos, não é? Ou não vais deixar de ter que fazer o desporto que fazes que é tão importante para ti, ou não vais deixar de poder ir a eventos sociais. Portanto, aquilo que são os projetos dos miúdos, que são importantes para eles, as relações sociais que têm, nós assegurarmos que, olha, a tua vida não vai ser interrompida por causa disso. Essa é a grande mensagem que eles precisam. Não precisas de escolher lados, não precisas de estar a tomar conta de nenhum de nós. Nós tomamos conta de nós e de ti, não é? Qual é o risco aqui? E aí é importante os pais que têm de estar mais alinhados do que nunca do ponto de vista de ir acompanhando o adolescente. É uma fase de experimentação em que pode haver mais comportamentos de risco, em que os miúdos vão tentando procurar a sua autonomia, umas vezes de forma muito adequada com os pais, outras vezes ainda desajeitados a aprender a fazer e a fazerem algumas asneiras. Sim, portanto, os pais têm que, para não ver ângulos cegos em relação à criação dos filhos e ver coisas que eles depois perdem a noção com quem é que os filhos estão a relacionar, que tipo de consumos é que andam a fazer, que tipo de companhias é que têm, como é que está a escola, quais são os seus projetos, quais são os seus valores. Portanto, é mais importante nesta altura os pais também terem este cuidado de se comunicarem e evitar estes pontos cegos que são pontos de insegurança para os adolescentes, não é? Obrigada, porque eu acho isto mesmo brutal, sabes, que eu acho esta informação sobre o desenvolvimento da criança e do indivíduo, não é? Tão importante de ser tida em consideração na leitura e também para assegurar as necessidades. Eu acho que e podermos também partilhar com a nossa comunidade, para mim era mesmo um ponto importante. Obrigada, Mafalda.
Marcela, gostaste? Foi? Achas que Tu era sabes, isto? É isto, Era isto. é Ok, isto. boa. Ainda bem, É ainda isto. bem. Não é tão complexo nem intenso como nós temos lá na certificação, que fazemos com muito mais detalhe, mas acho que são linhas orientadoras, suficientemente orientadoras e não de chapa 5, como é habitual, mas que para este setting aqui acho que pode ser útil. Eu tenho a certeza. Que Tu bom. achas? Eu tenho a certeza. Que bom, que bom. Marcela, antes de irmos embora, vamos ao nosso momento de Irmelinda Verdade, Freitas, não é? Porque temos uma Irmelinda na nossa vida, mas também temos uma Irmelinda agora no nosso podcast. Verdade. Então, eu escolhi para ti o Irmelinda Branco Reserva. Tu conheces-me. E sabes o que é que eu escolhi? Eu até trouxe cábula porque achei tão lindo. Sabes que este vinho tem um caráter complexo. Frutos doces, citrino, madeira, cremosidade e um final persistente. Sugere alguém que valoriza a qualidade e a elegância. Eu achei que isso adapta perfeitamente à tua personalidade, que aprecias experiências significativas, portanto, olha, acho que és tu. Obrigada. Eu reconheço-me aí. É que bom. Obrigada. Olha, e sabes mais? Este vinho, agora repara, Marcelo, este vinho acompanha bem momentos de vida marcados por celebrações, encontros elegantes ou oportunidades de relaxamento apreciativo. Tudo o que mereces nesta altura. Podes dedicar-te a saborear a pessoa que és, a vida que tens construído e as conquistas que tens conseguido. Obrigada. E eu quero muito continuar a sentir isso também contigo. Eu também quero continuar a fazer este trabalho contigo. Obrigada, Marcela. Obrigada, Mafalda. Que lindo. Obrigada.